Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim, a Bíblia de alguns até grifado esse texto, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Veja só, muito mais do que ensinar você se apoderar de uma bênção, se apoderar de uma conquista, se apoderar de uma vitória específica, de uma cura, muito mais do que tornar você detentor das bênçãos do Pai, a minha vocação, o meu chamado, o meu papel como pastor, como apóstolo, ministro do Evangelho, é levar você a ter uma vida íntima com o Senhor. Seria muito fácil e muito prático para mim levantar propósitos aqui e trazer você às quintas-feiras, prometendo bênçãos para a sua vida. Mas não é isso que eu preciso fazer. Tudo que eu preciso fazer é destravar a sua vida, abrir o seu entendimento acerca de que você tem uma vida tão ligada ao Senhor que você se apodere de toda a porção que o Pai tem sobre a minha vida. Por isso que nós temos falado aqui, culto atrás de culto, sobre o reino de Deus. Quando a gente começa a viver acerca do reino, nós reconhecemos a autoridade que temos, nós reconhecemos o domínio que temos e assumimos o governo que devemos ter em todas as coisas. Quando nós então passamos a fazer e a cumprir as coisas do Pai, nós passamos a implantar o reino do Senhor. Quando nós trazemos os princípios do Senhor, isso significa que o reino vem. E quando nós preparamos o caminho do Senhor, então ele vem, passeia nesse caminho. E é por isso que o reino precisa ser anunciado. O reino dos homens, o domínio dos homens, as convicções dos homens, elas têm que cair para que verdadeiramente as coisas do trono do Pai possam se manifestar. O texto que eu comecei a ler com você no versículo 36 diz que nós necessitamos de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, eu possa alcançar a promessa. Dentro desses 4 versículos, há 4 importantes fatores que nós precisamos aprender. O primeiro está nesse versículo, que eu preciso ter bastante perseverança, eu preciso ter bastante paciência. Porque na verdade muitas pessoas elas se achegam na casa de Deus e elas participam de um culto, ou às vezes elas entregam os seus votos de oferta, seus dízimos, ela acredita ou ela pensa que no dia seguinte as coisas já vão resolver. Outras vezes ela vem na igreja, levanta um clamor pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo filho, pela filha, pelo patrão, pelo parente, pelo mais próximo, e ela imagina que no dia seguinte já está tudo resolvido. Às vezes ela acha que ao sair do culto ela já vai chegar em casa e todo aquele alvoroço já acabou, e pelo contrário, ela chega lá, o alvoroço está um pouco pior. Mas na verdade, o que nós precisamos entender é que nós precisamos perseverança, para que na verdade, lá na frente eu alcance a promessa. Mas entre eu ter esperança e eu ter o desejo de alcançar a minha promessa, quantos estão aguardando as promessas do Pai? Digam aleluia. Quantos têm promessas de Deus? Digam glória a Deus. Mas antes dessas promessas se cumprirem, tem um segredo nesse versículo, que diz que eu preciso fazer a vontade de Deus. E mais ou menos a gente falou um pouco disso terça-feira aqui na igreja. Porque é muito gostoso quando a gente aceita Jesus. A gente vem para a casa do Pai, aceita Ele, reconhece Ele, há uma transformação na nossa vida. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem drogava não se droga mais, e assim por diante, porque há um encontro com a palavra.
Então, esse princípio de renunciar a algumas coisas é o mais simples do processo. O mais difícil é isso aqui: fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus está ligado totalmente na mortificação da minha carne. Fazer a vontade de Deus está no desejo da minha vontade de caminhar contra os meus anseios, ou seja, anular todos os meus sonhos, abandonar todos os meus alvos e dizer para Ele: Pai, estabelece diante de mim todos os seus sonhos, todos os seus alvos, e cumpra na minha vida toda a sua vontade. É impressionante que em toda virada de ano nós fazemos aqui na igreja aquela declaração de projetos, de propósitos. A gente escreve no papel, a gente ora, e esse ano a gente recebeu uma direção do Senhor de terminarmos de orar e já queimarmos aquelas declarações, e assim o fizemos. Mas muitas vezes a gente escreve naquelas declarações coisas que nós desejamos, e muitas vezes o que nós desejamos está fora da vontade de Deus. Muitas pessoas hoje, elas querem ver Deus se manifestando na vida dela. Ela quer ver Deus respondendo às orações dela. Ela quer ver Deus abrindo portas para ela. Ela quer ver Deus tocando na vida dela. Às vezes ela vê alguém cantando, vê alguém pregando, vê alguém tocando, vê alguém dançando, vê alguém fazendo arte. Ela deseja: Senhor, eu quero ser, eu quero ter, eu quero ser igual àquela pessoa. Às vezes ela quer muito essas coisas, só que ela se aplica pouco em colocar a vida dela no centro da vontade de Deus. Ela quer muito os direitos da palavra, mas ela vive pouco os deveres que ela tem diante da palavra. As palavras me dão direito, mas a palavra também me dá os meus deveres. É necessário que eu entenda que eu tenho muitas heranças, promessas e bênçãos para receber, mas antes disso, eu preciso alinhar a minha vida no centro da vontade do Senhor. Muitas pessoas não estão conseguindo decifrar, não estão conseguindo entender, não estão conseguindo compreender o que o Espírito Santo está falando acerca da vida dela, porque ela não para ouvir Ele. Ela não consegue mais dar um pause na vida dela para ouvir o Senhor. Ela está tão focada, ela está tão obcecada, ela está obstinada, ela está direcionada no alvo, no projeto, no foco, que ela não consegue mais ouvir o Senhor. E eu preciso te contar uma novidade hoje. Quantos querem ouvir? Digam amém. Ele sempre vai falar de uma forma que vai exigir de mim e de você que os nossos projetos sejam abortados. Nós precisamos entender isso, que Deus não trabalha saciando a minha vontade. Deus trabalha matando a minha carne para que a vontade dele se estabeleça. Tudo aquilo que eu anseio para mim nem sempre está alinhado ou aliançado à vontade do Senhor. E eu preciso parar para ouvir aquilo que o Senhor quer. Eu falo muito acerca de ministério, assim, quase ninguém, mas muito, entre 100, 2. Estou sendo assim bem estatístico, mas com bastante margem de segurança. De cada 100 pessoas, 2 gostariam de servir na obra de Deus ali, do lado de lá dessa parede. Do lado de lá dessa parede não se dá para participar dos cultos. Do lado de lá dessa parede não dá para participar dos louvores. Do lado de lá dessa parede não dá para ouvir as mensagens direito. Do lado de lá dessa parede tem algumas salas que tem crianças, tem bebês, tem uma geração que vai ser construída para o futuro. Do lado de lá, há uma expectativa no nosso coração de que sejam as pastoras, os pastores, que sejam os ministros, que sejam os levitas do futuro. Do lado de lá, há essa expectativa em nós. Só que para que eles possam ser, alguém precisa desejar formar a ele. Então muito pouco no nosso meio de pessoas desejam ser formadores. Existem aquelas pessoas que elas não podem ficar sem participar do culto. Ela fala assim: se eu não participar do culto eu morro sem palavra. Na verdade, ela se esqueceu que Deus chamou ela para que na verdade ela possa criar um padrão de vida com o Senhor, de intimidade, na sua casa, para que ela possa chegar na igreja e ela possa ter condições de dar, ter condições de semear, ter condição de nutrir a vida de alguém com palavra. Eu tomo uma base
pela vida da liderança. Eu tomo uma base pela vida dos pastores. Para que eu possa estar aqui agora, ministrando uma palavra, eu precisei aplicar o meu espírito. Todos me ouvem? Não? Dá para ouvir? Já passa já. O Jatade deu um pancadão desse. Esse barulho rouba a minha atenção. Eu continuo aguardando no espírito aqui, pode ficar tranquilo. Só vou segurar um pouquinho, senão vou ter que forçar muito e me tira um pouco a atenção. Espírito Santo, ajuda a gente, Senhor. Dá uma acalmada, a gente precisa de chuva, mas deixa ela descer branda, em nome de Jesus. Já quieta. Então, você pode aguardar um minutinho? Depois a gente edita. A gente corta essa parte. Então, para que eu pudesse estar aqui ministrando a palavra, eu precisei parar um momento da minha vida e ouvir o que o Espírito Santo queria falar a nós. O que muitas pessoas não entendem é que Deus quer isso exatamente dela. Que ela pare um pouco da sua vida, que ela tenha vida com Deus, que ela tenha intimidade com o Senhor, porque o Senhor da palavra vai falar na casa dela, vai falar no banheiro dela, vai falar no carro dela, vai falar na igreja. O Senhor da palavra não perdeu a sua originalidade, só que eu preciso desejar ouvi-lo, para que depois eu possa regar essa palavra na vida de outras pessoas. Então muitos de nós ainda não assumimos esse nosso papel, nós ainda não assumimos verdadeiramente esse nosso anseio de estar no centro da vontade de Deus. Nós temos uma mania de querer ser muito cuidado pelas pessoas, e nós quase não gostamos de cuidar das outras, nós gostamos de ser gerados, mas pouco nos preocupamos de gerar outras pessoas. Então o que eu quero que você entenda nessa questão ministerial, às vezes você vai precisar entender algo na sua vida. Deus não vai te usar aonde você quer, Deus vai te usar aonde você não quer. Deus tem o seu ministério aonde você diz que você não vai. Deus vai te usar exatamente aonde você diz: ali eu não quero, aquilo eu não gosto de fazer. Aquilo que nós falamos que nós não gostamos é onde Deus trabalha. Repete comigo: Deus trabalha, Deus levanta o meu ministério na minha fraqueza. É na fraqueza que Deus trabalha, é onde nós somos fracos. Existem pessoas que eu conheço que já tiveram muitos problemas, conflitos conjugais, aonde Deus vai levantar o ministério dela, na área de conselho de casais. Por quê? Deus pega aquela experiência, Deus pega aquela vivência, Deus pega aquela tempestade, aquela situação que gerou, que viveu, para edificar outros casais, assim por diante. Então nós precisamos entender que estar no centro, fazer a vontade de Deus, vai ter que ter morte na minha carne. Então eu quero que você entenda esse versículo de uma forma diferente agora, porque eu necessito de paciência ou de perseverança, para que depois que eu tenha feito a vontade de Deus, aí sim eu alcance a promessa. Existem muitas pessoas hoje, irmãos, que frequentam igrejas, que elas não estão alcançando as suas promessas, elas estão alcançando alguns rabiscos, alguns chuviscos da promessa de Deus, porque ela acha que aquilo é a totalidade da bênção. Deus não tinha para o povo um lote, Deus não tinha para o povo um terreninho 7x25. O Senhor tinha para aquele povo uma terra que emanava leite e mel, para que eles pudessem edificar a vida deles ali. Assim como Deus não tem parcialmente uma porção para mim, Deus não tem parcialmente para você a herança, Deus tem uma porção estabelecida, guardada e separada para mim e para você. Mas para isso, para que eu alcance a totalidade dessa promessa, eu preciso fazer e cumprir
toda a vontade de Deus. Eu sei que eu estou falando com você aqui, e eu sei que talvez algumas pessoas possam assistir essa mensagem depois, e você nessa hora já sabe o que você tem que renunciar, você já sabe de coisas que você teria que aplicar ao seu coração, você sabe aonde você deveria servir, naquilo que você deveria se atentar mais. Então, se você está entendendo isso, não perca mais tempo, porque enquanto você não se alinha à vontade de Deus, Ele não pode liberar, Ele não pode entregar, Ele não pode dar. Eu preciso dizer uma outra coisa, a gente falou disso terça-feira aqui. O nosso adversário, o diabo, ele fica ouvindo o que a gente fala, e normalmente ele começa a trabalhar para entregar na minha mão e na sua mão aquilo que a gente acha que é bênção. Como ele não pode criar, ele transforma as coisas. Então, como a gente na verdade está obcecado por alguma coisa, ele enfia logo alguma coisa na nossa frente, e a gente acha que aquilo é bênção. E às vezes a gente se apodera de algumas coisas sem perguntar para Deus: Deus, isso é a minha bênção? Deus, isso é a minha vitória mesmo? E eu preciso que você entenda, Deus vai liberar a porção quando nós fizermos totalmente a vontade dEle. Quantos compreendem isso? Digam glória a Deus. Se tiver alguém do seu lado, diga para ele: a porção vai vir completa quando eu e você fizermos a vontade do Senhor. Tem alguém que pode jubilar a Ele com uma linda salva de palmas? Não é isso que eu vou pregar. O que eu vou pregar é mais adiante um pouco. Eu preciso falar tudo isso para você entender. Aí o versículo 37 diz assim: porque ainda um poucochinho, ou um pouco de tempo, né? Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Nesse versículo, eu e você precisamos entender que aquele que é fiel, que não há variação de pensamento, que não há dúvida, que não há alteração, porque eu e você, a gente se altera. A gente altera no temperamento, a gente altera no ânimo, a gente altera no sangue. Às vezes a gente fica meio arretado, bravo. Hoje, por exemplo, a gente encontra pessoas que estão animadas, como você mesmo disse, encontra outros que estão desanimados. Então em nós há variação, mas em Deus não. Em Deus não há variação. Aquele que fez a promessa vai cumprir. Mas nós precisamos entender que Ele nunca perdeu o controle, e Ele jamais perderá o controle das coisas. Às vezes a gente olha e fala assim: ah, meu Deus, mas parece que Deus não está, mas parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está fazendo. Na verdade tudo isso está daquele jeito, porque ou nós estamos fora da vontade, Ele está chamando a nossa atenção: olha, observa, vem, volta para o centro da vontade, venha cumprir aquilo que eu preciso que você cumpra. Mas esse texto nos ensina a colocar totalmente a nossa confiança. O escritor diz: pois ainda em bem pouco tempo, aquele que fez a promessa que vem, Ele virá, e Ele não tardará. Deixa eu te falar uma coisa: tudo vai vir, tudo vai se cumprir, tudo vai realizar na minha, na sua, quando nós estivermos no centro da vontade. O Senhor só vem, o Senhor só volta quando a igreja fizer o seu papel de ir a todas as nações e anunciar, porque todos terão que ouvir, porque todo olho verá, todo ouvido ouvirá e todo joelho se dobrará. Então quando todos ouvirem, Ele sai do santo dos santos e vem tomar a sua noiva. Quantos esperam isso? Então aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir acerca da minha vida e da sua, da mesma forma. Se você tem promessa de Deus, faça a sua parte como um bom soldado, faça a sua parte como um bom servo, cumpra, faça com alegria, faça para Deus como se hoje fosse o último dia. Acorde, olhe para a sua vida,
Por mais guerra que você enfrente, adversidade, diz para Ele: Senhor, eu sou grato pela sua eleição, eu sou grato pela sua escolha. Dentre muitos o Senhor me separou, dentre muitos o Senhor me elegeu, dentre muitos o Senhor colocou unção sobre a minha vida. Então, Senhor, eu me separo para Ti, eu me consagro ao Senhor. E, Senhor, eu farei diferença no meio dos vales, farei diferença no meio das covas, farei diferença no meio do deserto, farei diferença aonde quer que o Senhor me plantou. Amados, Daniel tinha uma vida com Deus tremenda, mas nem por isso Deus poupou ele de entrar numa cova de leão. Sadraque, Mesaque e Abednego serviam o Senhor, mas nem por isso Ele deixou de colocar eles, permitir que eles fossem numa fornalha de fogo bem ardente. Não é porque Moisés nasceu para um propósito que o Senhor permitiu que ele pudesse passar por alguns momentos adversos. Não é porque José nasceu para um outro projeto que ele também não passou por nenhum outro. Tudo que você passa, tudo que você enfrenta, tem um propósito de Deus para te trazer no centro da vontade dEle, para que no momento oportuno Ele estabeleça sobre você o que Ele sonhou, em nome de Jesus. Abre a sua mão e fala assim: tudo que Deus prometeu colocar nas minhas mãos virá, em nome de Jesus. Alguém se apodera dessa verdade? Aleluia. E eu preciso que você se atente agora, porque a partir de agora eu vou começar a pregar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito hoje, quando eu li o versículo 38, no rótulo da água, estava escrito o início do versículo 38, que ele vai colocar lá na tela para mim. Olha só o que diz o versículo 38: mas o meu justo viverá da fé. Só estava esse pedacinho, a parte A do versículo. E eu já li esse versículo centenas e milhares de vezes, mas quando eu bati o olho nesse texto, o Espírito Santo falou assim: Paulo, está aí, ó, o que a igreja, o que os meus filhos precisam se atentar. A Bíblia está dizendo que o justo viverá da fé. Diga comigo: o justo viverá da fé. Olha agora o que ele continua dizendo: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por exemplo, você que é pai, mãe, você já pediu para o seu filho fazer alguma coisa? Você falou com ele, com ela, você disse: ó, vá e faça assim. Aí ele disse para você: tá, estou indo. Aí quando você chegou lá, ele não foi, ele não fez. Aí você pergunta para ele: por que você não fez? Ele fala assim: esqueci. Senão ele fala assim: não estava afim. Ou senão ele fala assim: ah, pai, isso é muito chato. Ah, mãe, isso é muito quadrado. Ah, mãe, você me cobra muito. Qual seria, ou qual é, a sensação que você tem quando você ouve isso do seu filho? Ele negligenciou aquilo que você falou, então você passa a se desagradar. Eu fico imaginando o quanto o Senhor se desagrada de nós, quando nós não cumprimos uma das suas instruções, quando nós reprovamos uma das suas direções. Como por exemplo, ele fala assim: não fale. Quando ele fala: não toque. Quando ele fala: não faça. Ou quando ele fala: faça. Ou quando ele fala: diga. Ou quando ele fala: caminhe. A gente não faz, a gente faz o contrário. Aí eu fui dar uma observada nesse texto, e o que muito me pegou, que me chamou a atenção, e eu peço ao Espírito Santo que me dê graça de compartilhar com você aquilo que eu entendi, porque é difícil você tentar ensinar para os outros aquilo que você entende. Eu fiquei observando no início desse texto: mas o meu justo. E muitas pessoas pegam esse texto e falam do justo. Quando nós vamos a Jesus, nós somos justificados por Ele. Então tem gente que pega a justificação que Ele faz por meio da fé, por meio da salvação. Mas eu entendi que não é isso que o Senhor está dizendo, que o justo vive da fé. Por que muitos crentes não estão conseguindo viver da fé? Porque eles não estão vivendo justos. E eu fui dar uma entendida, procurada, uma vasculhada nas enciclopédias bíblicas, o que significava a palavra justo. E na mais expandida, na hebraica,
eu encontrei e amei essa interpretação. Quando você pega a palavra justo, você pode ler como uma pessoa imparcial. Repete comigo, imparcial. Aí quando você vai atrás do que é imparcial, olha o que ela fala: que não sacrifica a verdade e a justiça por considerações pessoais. Então aí me abriu mais o entendimento ainda acerca desse versículo. Olha só: mas aquele que não sacrifica a verdade e a justiça por coisas pessoais, vive da fé. Por que tem muita gente hoje que não consegue viver da fé? Porque está sacrificando a verdade por causa de interesses pessoais. Viver da fé é convicção daquilo que você não vê, prova certa e convicta daquilo que você espera. Ah, Senhor, eu espero que alguma coisa na área A aconteça, eu tenho fé para isso, e aí eu preciso me mover com fé, caminhar sorrindo, feliz, certo, mesmo que eu não tenho, mesmo que eu não vejo, mesmo que nada está se movendo, eu preciso ter essa convicção. Mas aí, porque eu não vejo, porque eu não tenho, eu não sei porquê, eu paro e falo: ah, Senhor, espera aí que eu vou dar jeito nisso já. Aí vou e faço dos meus moldes. Isso acontece muito na área das finanças. Ah, Senhor, porque eu quero, o Senhor vai me dar uma casa. Ah, Senhor, porque o Senhor vai me dar um carro em nome de Jesus. Aí você abre a sua caixinha lá que você guarda dinheiro na sua casa, ou abre o zíper do seu colchão, e aí você vê que a quantidade de dinheiro que você tem é inferior para que você alcance aquilo. Até então você estava com fé para esperar Deus se mover. Mas aí você viu que passou uma semana, passou um mês, passou um ano, 2, 3, 5 anos, 10 anos, aí você viu que não aconteceu, aí você vai e entra na fila da caixa, você vai lá e pega um financiamento, ou quando não, vai na casa de alguém e pede o dinheiro emprestado, ou se não, vai lá e financia o carro inteiro. Ah, que bênção, Deus me deu, aleluia. Deus não deu, você que alterou a sua fé. Você que entrou na parcialidade, foi lá e buscou meio para ser abençoado. Porque na verdade nós queremos ajustar a bênção de Deus segundo a nossa vontade. E o texto está dizendo que o justo vive da fé. O justo é uma pessoa imparcial, que não sacrifica aquilo que é verdade, que não sacrifica aquilo por benefício próprio. E quantas pessoas você não conhece que sacrifica para benefício próprio? Por exemplo, acontece muito isso na vida de muitas pessoas. Elas esperam, elas querem ser dizimistas e ofertantes, mas elas dizem assim: ah, quando melhorar, quando as coisas resolverem, quando sobrar, então eu vou e faço. Ela está andando dentro da parcialidade, ela não está sendo uma pessoa imparcial, ela está sacrificando a fé para benefício próprio. Eu preciso agir com fé para que o milagre seja desatado. Eu preciso andar no sobrenatural, para que o natural não me prenda mais. Eu preciso dar um passo de fé, para que eu possa alcançar níveis maiores. E muitas vezes eu ando na contramão disso. Eu, na verdade, sacrifico as coisas pelas minhas vontades. Quantos compreendem o que eu estou falando? E o que nós precisamos entender? Ser justo é não andar na contramão da palavra de Deus. Por que muitos não estão conseguindo andar por fé? Porque estão andando na contramão da palavra. Por que você encontra às vezes alguns que falam assim: ah, eu queria ter a fé que você tem? Já encontrou alguém que falou isso para você? Ou você já falou isso para alguém? Ah, apóstolo, você fala isso porque você não está no meu coro. Mas então vem no meu. É simples, a gente troca, a gente faz uma barganha. Eu assumo as suas contas e você assume as minhas. Aí você já sabe que no dia 5, 10, 20, 30, sei lá que dia que você recebe, eu vou ficar, aí você tem que vir no meu lugar, orar, porque todo mês as contas são as mesmas, tem que orar para que Deus traga recurso aqui, você tem que investir, comprar algumas coisas, sabendo que vai ter que vir daqui, ou se move na fé, pela promessa e pela palavra. Por que muitos estão sufocando ou anulando a palavra de Deus? Porque tem deixado de andar pela fé.
tem deixado de estar na vontade de Deus. É muito prático, é muito simples nós falarmos que vamos fazer aquilo que nos satisfaz. Mas o duro é quando Deus pede alguma coisa que aparentemente aos nossos olhos vai fazer falta. Eu sempre falo aqui de dinheiro. Quantos querem ser prósperos, digo aleluia. Mas para que Deus possa alargar a minha tenda, para que Deus possa aumentar a minha porção, Ele precisa olhar para mim, para você, e precisa ver a minha fidelidade e a sua. Deus não vai me colocar em patamares maiores se eu não sou fiel no menor. Deus não vai colocar uma abastança maior se eu não sou fiel no menor. Então nós precisamos entender que o justo é aquele que anda cumprindo a vontade de Deus. Não altera a palavra, não muda o ciclo. Deixa eu falar uma coisa para você. Com Deus não se anda em círculo e nem em circo. Com Deus se move em ciclos. Existem ciclos que você enfrenta na vida espiritual, que é a primavera. Tudo está bonito, só flores. Existe um ciclo da vida espiritual que é verão, sol, areia, água de coco e mar. Não tem guerra, não tem nada. Você fala, estou cheio de Deus, cheio de poder, o diabo corre de você, primavera. Mas de vez em quando vem os outonos, que as folhas começam a cair, o entardecer começa a ficar meio escuro. Aí quando vem o inverno, que você tem que se fechar, é o tempo de você, na verdade, depender daquilo que você já ganhou lá atrás, é você depender daquele ciclo que você, daquelas palavras que você foi ministrada lá atrás, é viver pela sua fé. Nós precisamos entender que há esses ciclos na vida do crente, mas por causa desse ciclo, o crente não pode alterar a sua forma de viver. Quantos compreendem o que eu estou falando? Por exemplo, vamos olhar a vida de alguns justos. Veja a vida de Abraão. O Abraão tinha tanta convicção no que Deus tinha falado para ele, que quando há contenda no meio dos pastores de Ló e de Abraão, ele sai na caminhada. Quando eles chegam num lugar determinado, o que ele fala para o Ló? Escolhe para onde você quer ir. Se ele não tivesse convicção da onde Deus tinha prometido para ele, ele falava, eu escolho primeiro. A convicção dele era tão grande que ele falou assim para o Ló, pode escolher, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para lá. Ele estava certo do que Deus havia dito para ele. Quantos estão certos do que Deus falou acerca de você? Digam aleluia. Então não deixe o diabo roubar de você o trajeto, a caminhada, a jornada que para você está proposta. Há um desígnio do Senhor sobre a sua vida e vai se cumprir em nome de Jesus. Bate no peito e fala assim, há um desígnio do Senhor sobre a minha vida e vai se cumprir em nome de Jesus. Precisamos entender essa porção, precisamos entender, e eu quero te mostrar rapidamente, eu sei que eu estou estourado no tempo, mas eu preciso te mostrar algumas coisas, bem simples, acerca de ser justo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. Quantos compreendem o que eu estou falando? Mesmo? João capítulo 3. Se você tiver caneta, anote aí, depois você vai ler melhor na sua casa esse versículo. Olha só o que ele fala do justo. 1 João capítulo 3, verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então o que o Senhor está falando através do apóstolo João? Olha, ninguém tire dos seus olhos, ninguém tire do seu espírito a convicção de andar em retidão ao Senhor. Ninguém consiga tirar de você aquilo que você tem acerca da palavra, porque assim como você tem que andar sendo justo, Ele é justo e Ele é fiel. Compreende isso? Agora entenda um pouquinho melhor. Provérbios capítulo 20. Eu amo a palavra de Deus por causa disso. Provérbios 20, verso 7. Provérbios 20, versículo 7. Olha o que diz: o justo anda na sua sinceridade,
bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Olha que lindo, irmão. Se eu ando na justiça de Deus, fazendo a vontade de Deus, não alterando a palavra de Deus acerca da minha vida, Deus me diz que eu sou justo. E por causa disso, os meus filhos herdam uma porção excelente. Queridos, a nossa descendência, a geração futura, será bendita nessa terra, por causa da minha posição e da sua. Eu sempre digo isso para o meu filho. De vez em quando a gente tem que ter umas conversas meio duras lá em casa. A gente tem que ter conversa dura com o filho. E eu falo para ele: filho, tudo que eu estou garimpando agora, tudo que eu estou remando agora, tudo que eu choro hoje no altar, não sou eu que vou colher. Quem vai colher é você. Só que eu não posso desejar outra coisa a não ser preparar uma igreja para ele. Tudo que nós não podemos perder de mira, de foco, é o que nós temos que preparar para a nossa herança. A Bíblia diz que filho é herança. Quantas pessoas vocês não conhecem que recebeu muita herança na mão e por causa de bobagem fez tanta coisa errada? Então, pai, ele não foi colocado na terra, pai e mãe, só para gerar. Pai e mãe foi estabelecido por Deus para dar destino para os seus filhos. Esse é o nosso papel. E a nossa posição hoje em Deus determinará um ciclo poderoso na vida dos nossos filhos. Você pode repetir isso? A minha posição em Deus hoje liberará um ciclo poderoso de Deus na vida dos meus filhos. Olha o que diz Provérbios 11 verso 8. Esse versículo eu acho ele tremendo. Provérbios 11:8 diz, na minha tradução: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Olha que tremendo. O justo é libertado da angústia. Por que tem muito crente hoje vivendo angustiado dentro das igrejas? Porque ele não tem andado na justiça de Deus. Ele tem pegado a palavra e tem transformado ele naquilo que ele bem quer. E ele não age como justo. E o Senhor diz que se eu for justo, eu sou libertado da angústia. E quem que entra no meu lugar? O ímpio. Por que nós temos que tratar muita gente hoje? Porque as pessoas querem adaptar a palavra na vida dela. Elas querem moldar a palavra. Elas não querem, na verdade, se moldar ao reino de Deus. Elas querem que o reino de Deus se molde a ela. Você compreende isso? Sim ou não? E para encerrar, para você entender, Salmos. Abra lá. Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. Quando você encontrar o Salmo 34, você diga aleluia. Versículo de número 19. Muito conhecido da gente. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Quando eu sou justo, as aflições vêm, mas o que o Senhor faz? Me livra. Vamos ver, a gente já falou deles hoje. Lembra do Daniel? Lembra do Sadraque, Mesaque? Lembra do José? As aflições vieram, o que o Senhor fez? Livrou eles, aonde? No meio das aflições. Não é porque eu sou justo que não vai ter aflição, vai ter muitas. Porém, lá no meio delas, o Senhor me tira, me honra e me traz a minha vitória estabelecida. Compreende isso? Eu relacionei algumas coisas para eu comentar, e agora que eu fui dar uma olhada aqui, eu não comentei nada. Olha o que eu escrevi aqui. Muitas pessoas querem ver Deus fazendo, mas não querem se submeter. Muitas pessoas querem a bênção, mas não têm uma vida com o abençoador. Muitas pessoas querem a promessa, mas não aceitam a renúncia. Muitas pessoas querem milagre, mas não vivem em obediência. Muitos querem a prosperidade, mas não vivem em fidelidade. Tudo que o Senhor está nos querendo trazer é levar-nos
para não deturparmos a palavra acerca daquilo que eu quero. Se eu viver como justo, eu vou viver pela fé, e aí não vai haver recuo, porque se eu recuar, a alma dele não tem prazer em mim. Deus nos livre disso, queridos. Deus nos livre de tal sentença, que nós caminhemos pela fé, marchantes, segundo os anseios. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nada me fará sair do caminho da fé, porque pela fé nós alcançaremos êxito no Senhor, em nome de Jesus. Alguém crê nisso? Vamos orar em cima disso. Aplauda o Senhor. Aleluia.